dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a esse momento de adoração ao Senhor, que o seu coração possa ser instruído por Deus e você seja tocado por Ele nesta manhã. Queridos, abram comigo suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3, vamos ler alguns versos. Primeiro verso de número 3. 2 Coríntios 3 diz: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E no verso 6, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Agora o verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor e na Tua presença. Que o Senhor, Pai, possa derramar da Tua glória, do Teu amor, da Tua vida sobre cada um aqui, cada um receber de Ti mais até do que vieram buscar. Que o Senhor fale ao coração de todos nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Tenho comentado em algumas mensagens anteriores, que o Salmo 110 diz, Deus dizendo ao próprio Messias, a Jesus: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Jesus vai pisar em todo engano, toda mentira, toda exploração humana, tudo que é falso vai ser um dia colocado sob os pés de Jesus, e glória a Deus por isso, O próprio Jesus diz que tudo que cair sobre esta pedra, que é Jesus, será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então, todo ensino contrário ao que é bom, ao que é amoroso, ao que produz compaixão, etc., tudo isso será despedaçado. Tudo isso será reduzido ao pó. Seja ao longo do tempo, na história humana, pelo próprio aprendizado humano, seja nos céus, que aí sim vai ser tudo que é mal, tudo que é falso e mentiroso vai ser colocado sob um estrado, sob os pés de Jesus. E o exemplo que eu comentei muitas vezes as pessoas entendem, quando dada a mensagem, uma dada pregação, olha que pregação sobre santidade. E muitas vezes, infelizmente, até a maioria das vezes, não é uma pregação sobre santidade segundo o Evangelho. Geralmente é uma pregação sobre moralismo, que é muito diferente de santidade segundo o Evangelho. Na verdade, se você for ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que boa parte, talvez até a maior parte do ministério de Jesus foi um embate entre santidade e moralismo, entre santidade e legalismo, entre Jesus, que era o expoente, quem ensinava a santidade, contra os fariseus, que ensinavam o moralismo, o legalismo. Então, há essa disputa, esse choque entre evangelho e legalismo, moralismo. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não conhece a distinção entre uma coisa e outra, apesar de um lado ficar combatendo Jesus o tempo todo nos evangelhos e Jesus se voltando contra o outro lado também. Houve sempre esse choque, houve sempre essa tensão e muito forte entre santidade e moralismo. Então, o que seria, para fazer algumas definições aqui, para sabermos essa diferença? Coloca o slide aí para mim, Maristela, por favor. Vou colocar aqui brevemente, depois a gente vai explicar um pouco mais.
Olha aqui a diferença entre moralismo e santidade. Primeiro, vamos ver como são díspares, como são distantes um do outro. Moralismo é baseado em regras. E geralmente regras rigorosas, pesadas e expostas geralmente de forma culposa, raivosa, intolerante. Já a santidade não, é baseado em princípios, é baseado em valores, é baseado em caráter. Princípios que promovem a vida, a saúde emocional, familiar, espiritual, saúde mental das pessoas. Então, geralmente é baseado em princípios. Moralismo, o objetivo é cumprir aquela regra. Não interessa se a pessoa entendeu ou não, não interessa as pessoas, o que importa é a regra, é cumprir aquilo, obedecer aquilo. Já na santidade, não, o objetivo é a promoção da vida, é pensar na pessoa que está diante de você, é cuidar das pessoas. No moralismo, a motivação é a obrigação que lhe é imposta, o medo, né, e as cobranças. Então, medo de talvez um Deus te punir por causa daquilo, etc. Já na santidade é motivado por amor. O seu coração se enternece ao ver o mal que você pode causar e por isso você não faz aquilo. Então não é por obrigação religiosa, nem por medo do inferno, não, é porque você olha a pessoa e você a ama e não quer o mal sobre ela. Então, no moralismo, a prática daquilo que é bom é baseado em egoísmo. Ou seja, eu vou fazer isso aqui de bom para não ser castigado ou para que Deus me abençoe. Então a pessoa não está nem se interessando com o outro, está pensando nela. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, só eu. O que vão pensar de mim? Já na santidade é altruísmo, você pensa no outro, na pessoa. A pessoa existe, você quer saber dela. No moralismo, o foco é no exterior, ou seja, mudanças meramente comportamentais e sempre preocupado. O que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa errada? Na santidade, não. A transformação se dá por dentro. É realmente uma mudança de pensamento, de mentalidade, não apenas de comportamento. A pessoa é mudada por dentro. No moralismo, geralmente as regras são usadas contra os outros. Em geral, é mais, em vez de pensar em si, é mais pensando nos outros, atacar os outros e a questão de julgar que Jesus tanto condena. E santidade não. Os princípios não é para você usar contra os outros, não é para pegar a Bíblia e atacar as pessoas, atacar os grupos humanos, ofender elas por causa do fervor religioso. Não. Na santidade, os princípios são usados para um autoexame, examinai-vos a vós mesmos. Então a pessoa está sempre se quebrantando diante de Deus e se arrependendo. E os princípios, em geral, são usados a favor do outro. Então o objetivo é ajudar, o objetivo é aconselhar e não atacar, não ofender. Então é sempre autoexame e ajudar o outro, não contra o outro. E por fim, num resumo aqui, né, a visão do moralismo é um Deus vingativo, irado, punitivo, que qualquer tropeço seu, você está perdido, porque Deus vai acabar com você, Deus vai ser extremamente rigoroso, Deus é aquele policial raivoso que vai te punir, que está de olho em você. Então você se sente até vigiado por Deus e um Deus que quer mais é te castigar. Já na santidade você entende que Deus é um Pai amoroso, disposto a te ajudar nas suas fraquezas, nos teus delitos. Quando você erra, você pode, em vez de se esconder dele, você pode e deve ir até ele, para ele te restaurar, ele te ajudar a superar aquilo. E sempre contando com o perdão dele. Deus é um Deus perdoador, que oferece o seu perdão, como diz as Escrituras, antes que o mundo exista. Antes da fundação do mundo, ele já concedia perdão para os erros que cometemos e até os futuros. Você vê a diferença de um Deus para o outro, né? Esse Deus aqui não existe, o de lá, sim. Então, você pode até deixar o slide aí, por favor, Maristela, e vamos detalhar um pouquinho mais sobre tudo isso aqui em alguns exemplos.
para vocês verem, as duas coisas são muito diferentes. Parece que os dois estão obedecendo, mas um obedece baseado em outras motivações, em outros princípios, com outro entendimento da espiritualidade, com outra vivência de Deus, com outra vivência em relação ao próximo. E isso muda tudo, isso muda o nosso olhar. E é por isso que os fariseus, exímios guardadores das prescrições de Deus, eram pessoas tão raivosas, tão maldosas, tão mesquinhas, tão intolerantes, tão sem compaixão, porque em um lado é um coração de pedra egoísta, raivoso, e do outro lado não, o nosso coração se amplia, nosso coração se enternece e a gente se torna pessoas mais amorosas. E aí você vê a diferença entre o fariseu e Jesus. Os fariseus cumpriam as leis, só que quebravam as leis todas por falta de amor, por falta de compaixão, por falta de misericórdia, por falta de cuidado com as pessoas. Extremamente zelosos na sua religiosidade, extremamente intolerantes e maldosos com a vida humana. Que adianta você louvar, cantar para Deus, cantar, e depois ser uma pessoa que esmaga a alma das pessoas que estão ao seu redor. Não é isso que Deus propõe, e isso é a grande diferença entre moralismo, legalismo e a santidade do Evangelho de Deus. E como eu falei, tudo isso aqui vai ser pisado, vai ser colocado sob os pés de Jesus, vai ser estrado para os seus pés. E apesar disso ser tão diferente, ninguém ensina sobre isso. Eu mesmo não lembro de ter visto uma pregação sobre isso. E é uma diferença absurda. Vamos tratar aqui de algumas dessas diferenças em mais detalhes, inclusive lendo o texto aqui que nós estávamos. Então, abre aí comigo 2 Coríntios 3, o texto que nós lemos, até para fundamentar essa diferenciação e como o Evangelho parte para o outro lado. E isso, claro, nós já vimos na vida de Jesus inteira, né? Não é só versos das Escrituras. A vida de Jesus e a vida dos fariseus mostram essa diferença. Então, 2 Coríntios 3, verso 3, textos que nós lemos inicialmente, olha só, ele diz: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Bom, o que esse ministério resultou? A pregação do Evangelho. Ele diz que é uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo na vida da pessoa. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então veja, o grande objetivo e resultado do ministério não foi criar uma série de prescrições escritas em tábuas. Olha, aqui está as nossas doutrinas, aqui está o nosso código de leis, né, o que a igreja prescreve para que todos obedeçam. Não, ele diz, não, o resultado do nosso ministério é no coração humano, é produzido pelo Espírito de Deus. É como se ele dissesse, né, quando ele menciona, não escrito em tábuas de pedra, é como se ele falasse, isso não foi criado para ser uma constituição ou um código de leis. Não, é para ser uma transformação interior. No verso 6 ele diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da regra, não para ser coisas escritas, mas do Espírito dentro, pois a letra mata. Se você só colocar regras para as pessoas, você só as condena, mas o Espírito vivifica. Ele diz, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ele chama esse ministério de regras e prescrições como o ministério da morte, como o ministério da condenação. Porque para que serve um conjunto de prescrições e regras? Só para condenar outra pessoa. A pessoa serve como base para obedecer, mas não dá nenhuma ajuda a ela. Só vai ser utilizado para condená-la. Agora, o Espírito, né, o entendimento, a compreensão e a transformação interior, aí sim é ministério da vida, porque a pessoa vai estar sendo transformada verdadeiramente segundo aqueles princípios. Em Romanos 7,6, o apóstolo Paulo diz, morrendo para aquilo que antes nos prendia, nós fomos libertados da lei. Olha como isso é contra o moralismo. Nós fomos libertados da lei
para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Para que sirvamos segundo o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então veja, existe a velha forma, segundo a lei escrita. E há a forma do Evangelho, que é servir conforme o novo modo do Espírito. Então, prescrições e leis e regras existem no mundo civil, no mundo dos homens. Agora, o que Deus quer fazer, e Deus é Espírito, Deus quer fazer uma transformação dentro. É tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. É uma transformação interior e o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós fomos libertados da lei. Por quê? Porque o legalismo, esse moralismo é muito fraco. O apóstolo, lá na carta aos Hebreus, nos é dito, a ordenança anterior é revogada porquanto era fraca e inútil. Porque não havia, pois a lei, olha só, não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Por que a lei é incapaz? Porque, como Romanos 8 diz, a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. A nossa natureza humana é uma natureza que não segue imposições de fora. Não obedece meramente comandos e opressões de fora. É necessário que a pessoa entenda, que a consciência dela concorde com aquilo. Porque um mandamento de fora, sem ela entender, é sempre uma violação da consciência. A pessoa está sendo empurrada numa direção que ela nem sabe para onde que vai, por que é aquilo, e muitas vezes oposto ao que ela compreende. Então, essa violação da consciência e uma imposição de fora não adianta. É algo de curto prazo, não resolve. É necessário um despertar da consciência, um corte na percepção da pessoa e um novo olhar. Quer ver? Abra comigo em Colossenses capítulo 2, queridos. Esse aqui é um texto que deixa bem claro como o Evangelho é diferente, totalmente diferente do legalismo, do moralismo. Colossenses capítulo 2. Eu amo esse verso aqui porque quebra todo o nosso entendimento, suposto entendimento do que é a religião para Deus. E Deus diz, olha, o que vocês chamam de religião não é o que eu quero, não é mesmo. Colossenses 2, verso 20. Olha que coisa linda e como é chocante esse texto. Já que vocês morreram com Cristo, olha, morreram para os princípios elementares deste mundo. Olha como ele chama, princípios elementares. Por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Olha como ele põe isso como algo contrário ao Evangelho. Por que vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Tudo isso aqui as pessoas chamam de religião, né? Pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, nada disso Deus quer, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não tem valor algum. Isso aqui a própria psicologia estuda, né? Quando você proíbe, não faça, não prove, não toque, na verdade você está colocando na pessoa até uma pulsão. Porque a proibição atiça a nossa natureza rebelde, mas por que não pode? Agora eu quero experimentar. Então, essa proibição, essa imposição de fora, sem uma compreensão, sem um amadurecimento, sem que a pessoa capte dentro dela mesma uma transformação que não é a regra de fora, mas aqui dentro fez parte dela, aí ela passa a viver aquilo. Qualquer coisa oposta a isso, meu irmão, é fadado ao fracasso. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne.
Então isso aqui está falando, olha, por que vocês se submetem a regras? São princípios elementares deste mundo e não segundo Cristo. É o moralismo. Que muitas vezes as pessoas ensinam isso como se fosse evangelho, e não é. As pessoas muitas vezes ensinam Deus como os fariseus faziam, e Jesus se opunha a tudo isso. Jesus, quer dizer, sempre procura nos remeter às pessoas e não às regras. Jesus sempre aponta para as pessoas. Por exemplo, ele diz, olha, eu vou resumir a Bíblia. A Bíblia lhe ensina a amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então veja, ele aponta para a pessoa. Na sua chamada regra de ouro, Jesus diz, faça com o próximo o que você gostaria que fizessem por você. Então veja que não está baseado, não é porque está escrito, tem uma regra que é assim. Não, Jesus fala, olha para a pessoa da sua frente, olha para a pessoa do seu lado. Faça com ela o que você gostaria que ela fizesse por você. É simples, pense na outra pessoa, não pense numa prescrição, que Deus vai te punir, que se você obedecer, Deus vai te abençoar. Não fica pensando nisso. Isso é pensamento legalista e egoísta. Pense na pessoa, ame-a, se importe com ela, se coloque no lugar dela. Tenha essa empatia de se importar com o outro. Ah, por que eu não vou adulterar? Ah, é por causa que tem uma regra nos 10 mandamentos. Legal, irmão, mas não é meramente porque está escrito. Ou, não, é porque se eu fizer isso eu vou ter um monte de problemas na minha vida. Não é isso, é por causa do outro. É por causa da pessoa que você diz amar, cuidar e respeitar. Então você não faz esse mal por respeito, por amor, por companheirismo, por fidelidade à pessoa que você ama. Não é para cumprir uma regra. É para promover a vida e para promover o bem nas pessoas que você ama. E é você pensar também, se a pessoa fizesse isso contra mim, como seria doloroso, como isso iria me ferir? Eu até falava para amigos meus na juventude, né, quando estava aqueles namoricos, etc., eu falava, olha, se um dia você tiver uma filha, você gostaria que os homens tratem sua filha, venham a tratar a sua filha como você trata a filha dos outros? Você quer que a sua filha seja tratada como você trata a filha dos outros? Se sua filha viesse a namorar com uma pessoa igualzinho você gostaria disso? Então veja, eu poderia estar citando regras, e as pessoas, isso é religiosidade, isso é fanatismo, ou dá alguma desculpa. Ou a pessoa, talvez até obedecer por medo, é mesmo, vai que Deus me puna, né? Mas veja como é um pensamento diferente. Em vez da pessoa pensar numa prescrição, pensar num ser humano, meu Deus do céu. Pensar numa pessoa, olhe para a pessoa. É por isso que o Evangelho nos ensina. Quer cumprir a lei? Ele diz, só há uma coisa que cumpre a lei. O amor cumpre a lei. Porque se você amar, você não vai fazer o mal, você não vai mentir, você não vai enganar. Pelo contrário, você vai transbordar de cuidados e de boas ações. É o amor. Qualquer outra tentativa, por opressão religiosa, por obrigação, por regras, por medo, não faça porque Deus vai te abençoar. Tudo isso não vai conseguir cumprir a lei. É fadado ao fracasso. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não tem. No Evangelho você vive aquilo, porque aquilo é você. Porque você decidiu ser daquela forma. Você escolheu ser. E porque você crê naquilo. Você concorda com aquilo. Do íntimo do seu ser, das suas entranhas. A pessoa não quer ser daquele jeito e quer ser desse outro jeito. Então é baseado em princípios, em valores, em caráter. Em quem a pessoa quer ver no espelho. A pessoa olhar no espelho e falar, esse sim eu quero ser. Então a pessoa segue porque concorda com aquilo. Concorda do íntimo do seu ser. Tem pessoas que seguem as coisas só porque Deus existe. E se Deus não existisse? Você mudaria tudo, chutaria o balde, jogaria tudo fora? Meu irmão, se Deus não existisse, eu não mudaria nada dos meus princípios e valores. Porque eu concordo com o amor.
Eu concordo com a verdade. Eu sei que a verdade é verdade. Eu sei que a bondade é o caminho. Eu sei que a compaixão é o caminho e nada me tira disso. Nada. Ah, Deus não existe, aí eu chuto o balde. Não. Eu creio nisso aqui. E que bom que há um Deus que crê nisso também. E se fosse o contrário, fosse o diabo que fosse todo poderoso, onisciente, e Deus fosse um Deus mais fraco que o diabo. Ah, não, como o diabo é o mais forte, eu vou pular de lá. Aí eu vou mentir, vou roubar, vou ser violento, vou ser grosseiro, vou adulterar. Eu não estou nem aí quem está acima, quem está abaixo. Eu vou seguir o que é bom. E que bom que o que está acima e é todo poderoso e onisciente, ele é bom. Mas o meu compromisso e a minha fé e o meu interior foi tocado por Deus para seguir esse caminho. Não interessa as recompensas, não interessa o que se vale a pena ou não, se vai me beneficiar ou se vai me prejudicar. Eu não avalio a verdade e a bondade em termos do que eu vou ganhar com isso. Não, eu faço porque eu creio, porque eu concordo, porque eu entendi e porque eu quero ser assim. Por isso que eu li o verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E nós estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então ele fala sempre do Espírito, ou seja, mudança por dentro, e que a gente vai sendo transformado. E onde há liberdade. Onde a pessoa se submete não a prescrições, mas ao direcionamento e à vida com Deus, a pessoa está totalmente vivendo uma liberdade do que ela quer. No moralismo, não. Ela quer fazer o mal, mas quando tem um monte de prescrições, ela se segura. No Evangelho, no Espírito de Deus, a pessoa está livre para viver a bondade que ela quer viver. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O apóstolo Paulo até faz algumas perguntas à igreja de Gálatas, que havia abandonado o Evangelho, estava seguindo o legalismo, o moralismo. Ele diz, será que vocês são tão insensatos, tão tolos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares? Lembra dos princípios elementares? Não toque, não manuseie, não prove, regras. Fracos e sem poder, ele diz. Querem ser escravizados por eles outra vez? Então não é por prescrições, é por amor, é por se importar com as pessoas, é por mudança interna de quem você quer ser. Um outro detalhe, que o moralismo é diferente da santidade, é que o moralismo separa. Há aquelas pessoas lá que não seguem a gente, são os pecadores, são os ímpios, são o lixo do mundo, não se misture com eles. Então o moralismo ele separa, ele divide a humanidade. Quando Jesus, ele era chamado de o amigo dos pecadores. Como ele escandalizava os fariseus, porque Jesus estava sempre junto daqueles lá que todo mundo dizia, não, esses aí são pecadores, não se mistura com eles. E Jesus estava lá no meio deles. Porque ele dizia, o médico precisa estar perto dos doentes. Ele diz, eu vim para salvar o que estava perdido. Porque se dividir tudo, as pessoas que estão em caminhos perversos, em caminhos maus, como elas vão receber um exemplo, vão receber um aconselhamento, vão ver a diferença na sua vida, vão ver os teus gestos, o seu cuidado, o seu tratamento com a sua esposa, se estão totalmente separados. A santidade, ela une, ela quebra muros de separação, constrói pontes e fica próximo. Jesus nos ensinou a amar o próximo, estar perto das pessoas. O moralismo, ele julga, ele persegue, porque tem regras, então ele condena as pessoas, persegue as pessoas, é intolerante com o diferente, e pisa e maltrata, e se sente legitimado a pisar e maltratar as pessoas por causa do seu zelo fervoroso por Deus ou pelas regras. Ainda se sente legitimado em nome de Deus a fazer o mal. Então, como isso é escandaloso e como isso revoltava Jesus.
Vocês estão pisando em pessoas supostamente em nome de Deus. Isso é horroroso. E o moralismo tem uma dificuldade imensa, porque é tanta regra, tanta prescrição, o foco é tanto nisso, que o moralismo tem uma dificuldade imensa, quase insuperável de perdoar. Porque para o moralista, parece que o juízo é muito mais importante que a misericórdia. É o juízo que manda. Temos que julgar as pessoas. Já a santidade, o objetivo é restaurar. Não é condenar, é restaurar. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6, vós, irmão, se algum irmão for surpreendido em algum pecado, uma pessoa foi surpreendida em um pecado, vós que sois espirituais devem restaurá-lo, e isso com mansidão. Não fala de condenar, não fala de falar mal, nada disso. E a santidade aprende a perdoar como nós fomos perdoados. Lembra a oração de Jesus? Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa oração condena o moralista. Se o moralista fizer essa oração, Pai, perdoa-me como... Ixi, eu não perdoo ninguém. Eu tenho dificuldade muito grande de perdoar. Essa oração condena o moralista. E Jesus nos ensina, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o Evangelho nos ensina que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não é que o juízo está acima da misericórdia, nem mesmo estão em pé de igualdade, não. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Só que, só um porém, a Bíblia fala em que a misericórdia é derrotada pelo juízo. Só um caso. Ele diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas haverá juízo sem misericórdia para os que não forem misericordiosos. Então, olha o perigo de ser moralista. Olha o perigo dos fariseus, e por isso que Jesus os rebatia e os enfrentava de forma vigorosa. Por quê? Porque haverá juízo sem misericórdia para quem não for misericordioso. Porque como a pessoa pode cobrar algo que ela não oferece ao outro? Para o moralista, misericórdia é relativizar o pecado. Quer dizer que agora é fácil assim? Como se fosse fácil. A pessoa está sofrendo com o pecado e tem muitas consequências que o pecado traz. Mas uma consequência que não deve o pecado trazer é as pessoas, em nome de Deus, pisar nela. Isso não. Agora, no Evangelho, a falta de misericórdia, sim, que é pecado, e pecado puro. Jesus, de novo, enfrentando os fariseus, ele falou, vão compreender, vão aprender o que está escrito. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Vocês focam nos sacrifícios, nos rituais, nos louvores a Deus, e vão aprender o que está escrito. É misericórdia o que eu quero. Que eu quero que vocês tenham compaixão do ser humano, das pessoas perto de você, que vocês cuidem das almas humanas. É isso que eu quero, é Deus dizendo. Então, no moralismo, é um vigiando o outro, é muita fofoca, é muito disse-me-disse, muito falatório, muita opressão. Na santidade, no Evangelho, uns levam os fardos dos outros. O objetivo é sempre ajudar, só isso, ajudar. Não é pensar mal, não é falar mal, não é condenar. O objetivo é um só, ajudar. Porque entendeu que só há um legislador e um juiz, que é Deus. O meu objetivo aqui não é julgar ninguém, é aconselhar e ajudar no que eu puder. Então, os moralistas, em geral, eles querem que os outros parem de fazer algo, parem de praticar algo, porque ele não está fazendo. E se ele não está, entre aspas, desfrutando daquela alegria, daquele prazer, se ele não está desfrutando daquele prazer, os outros também não podem, não. Não. Se eu estou aqui me segurando, os outros também não podem. Então veja que é uma inveja velada para com os pecadores. Ele tem inveja daquele lá que está fazendo aquela maldadezinha. Ai meu Deus, e eu não posso. Quem entende o Evangelho, queridos, vê o oposto do moralista. Porque ele vê que no Evangelho, quem está
Desfrutando é quem está vivendo do lado de cá, do amor, da paz, do companheirismo, da vida em amor e na bondade. Quem está desfrutando é o lado de cá. Já quem está lá na esbórnia, ou fazendo o que quer que seja, são dignos de ajuda, são miseráveis. Eles estão sofrendo os diversos problemas no caráter e na alma delas. Então, ele vê que quem é digno de pena não sou eu que estou me segurando por não pecar. Não, é o outro que está pecando que é digno de pena e é um miserável. É o outro que está sofrendo. É o outro que está numa subvida, no pecado, na maldade, na promiscuidade, seja lá o que for, na bebedeira. Agora, os moralistas parece que desejam tanto o pecado, né? Que tanto é que quando alguém que está lá na esbórnia teve uma juventude assim, que fez e aprontou. Aí a pessoa vem para a igreja, o moralista se sente incomodado. O moralista se sente inconformado, porque ele pensa, mas que coisa, hein? Enquanto ele estava lá no bem bom, aproveitando a juventude dele, aproveitando o melhor da vida, eu estava aqui com Deus. Assim é fácil, ele aproveitou tudo enquanto eu estava aqui me segurando, agora ele vem e quer o perdão de Deus. Assim é fácil, né? É exatamente a parábola do filho pródigo que Jesus disse. Um irmão ficou na casa do pai, o outro foi para a esbórnia, gastou tudo com prostitutas, com todo tipo de coisa errada, e depois ele volta e recebe o perdão do pai. E o filho que ficou dentro de casa reclama. Assim é fácil demais, eu estava aqui contigo, aguentei tudo. Então veja como para esses supostos cristãos moralistas, o pecado é prazer. E Deus é insuportável. Eu tive que ficar aqui com Deus, que coisa chata. Fiquei com Deus e outro lá no bem bom. Enquanto para aquele que estava lá na maldade e veio para Deus, ele entendeu. Ele entendeu que o quê? Que esse sim se converteu, porque ele entende, o pecado que é insuportável, estive lá, é insuportável, não presta, me destruiu, me trouxe 1000 males, eu me sentia imundo, eu sofri, eu penei muitas coisas. O pecado que é insuportável e Deus que é prazeroso e viver nos caminhos de Deus, no amor, na família, etc., isso que é maravilha, isso que é paraíso. Você vê, o suposto cristão acha o prazer, o pecado prazeroso e Deus chato. Agora, aquele lá que esteve na esbórnia, às vezes ele entendeu e vê, não, é o pecado que é insuportável e o caminho de Deus que é bom. Por isso que a Bíblia diz, cuidado, porque muitos primeiros serão últimos, porque tem esse entendimento falso. E muitos últimos serão os primeiros, porque vão ter um tremendo arrependimento e vão entender, é o pecado que não presta. E Deus é bom demais. Então, muitas vezes o moralista trata o pecado como algo delicioso. Mas, por causa da prescrição, por causa da regra, por causa do que vão falar, eu vou me segurar aqui. Quando ele devia entender que aquela maldade é antivida, é anti-amor, é egoísta, é mesquinho, é pobre, é patético, é indigno, é doença, é adoecedor. Então ela não tem que se sentir atraída pelo pecado, aquilo é adoecedor, é patético, traz muito mais sofrimento e só benesses momentâneas. Então quem entende o Evangelho, entende e tem essa mudança. Outra questão do moralismo contra o Evangelho. No moralismo não há individuação. Não existe o indivíduo. Existe o grupo. E o grupo tem que ser homogêneo, tem que ser uniforme. Todo mundo pensar igual, todo mundo obediente, todo mundo sob o cabresto. E não há indivíduo, é o grupão. Homogêneo. Diferente do Evangelho, que nos ensina a multiforme sabedoria de Deus, que é flexível com o estágio em que cada um está na sua compreensão. O apóstolo Paulo diz em Romanos 14, há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então olha como há o indivíduo. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus.
E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então há um indivíduo, cada um está no seu momento, cada um está aprendendo determinada coisa. Ninguém é forçado a uma coisa sem ainda ter compreendido, sem ter experimentado, vivenciado. O apóstolo Paulo diz: cada um viva de acordo com a fé que já alcançou. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho com Deus, cada um tem a sua mente, cada um está sendo transformado. E no Evangelho, isso que é extremamente importante, há liberdade para discordar. No moralismo, não. É todo mundo homogêneo, todo mundo. Só no moralismo, no legalismo, poderia surgir o que foi uma praga no meio evangélico há uns anos atrás. Hoje está um pouco... Isso foi desfeito, graças a Deus. Mas ficou isso em voga uns 10, 20 anos. Que é um horror, é um atentado contra a Bíblia. Que é aquele que eles diziam, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Mas quando você questionava, perguntava, né? Mas pastor, mas líder, isso aqui parece que você está errado, parece que não está de acordo com a Bíblia, parece que isso aqui não está de acordo com o bom senso, etc. Não toqueis no ungido do Senhor. Você não pode me questionar. E ainda citando um suposto verso da Bíblia, que o verso não tem nada a ver com questionamento, tem a ver com Davi estava querendo matar Saul, as tropas de Davi estavam dizendo: mate esse camarada, e Davi falou: não, eu não vou matar ele. Então o que ele está dizendo é: não mate o ungido do Senhor, a pessoa que foi ungida como rei. Não mate. Não está falando para não questionar, é ridículo isso. Porque só há veja só, queridos, só há olha como o Evangelho é maravilhoso, só há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? O pastor, o padre, o bispo, o papa? Não, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus. Ninguém pode ser um intermediário, ninguém pode ser um obstáculo, um empecilho. Não, as pessoas podem te ajudar, mas nunca um mediador. É você e Deus, é a sua consciência com Ele. E isso é maravilhoso. No Evangelho, queridos, a gente discorda. O apóstolo Paulo, ele diz que quando ele estava ensinando os bereanos, ele diz que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque tudo que o apóstolo Paulo dizia, os bereanos... Espera aí, apóstolo Paulo, interessante o que você falou. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu ver onde que você falou. Faz sentido. Fala mais. Opa, peraí, isso aí parece que não tem muita lógica. Parece que não tem muito a ver com amor a Deus. Peraí. Então eles analisavam tudo que o apóstolo Paulo dizia. Eles não engoliam fácil, não. O apóstolo Paulo elogia eles eram nobres, porque examinavam o que eu estava dizendo. Então o apóstolo Paulo não tinha essa insegurança dos líderes atuais, né, de ficar magoadinho. Ele me questionou. Isso é insegurança, isso é falta de compromisso com a verdade. O apóstolo Paulo estimulava: por favor, questione, por favor, se você não entendeu algo, ou se você discordou, vamos conversar. Até porque o líder não é perfeito. Ou as igrejas evangélicas vão adotar uma infalibilidade papal. Só que pior ainda, né? Porque em vez de ser infalibilidade de um só, infalibilidade de trocentos pastores. Isso é ridículo. Então, no Evangelho, as pessoas conversam, dialogam, aprendem entre si. Não é um fala e o outro cala a boca. Isso é autoritário, ditatorial, opressor e nada a ver com o Evangelho. O próprio Deus diz lá no Antigo Testamento: vinde e arrazoemos, vinde e vamos discutir, vamos conversar. Deus não quer marionetes nem escravos. E Deus também não quer liderar pelo medo. Os homens sim, né? Mas Deus não. Deus quer que a pessoa entenda. Deus quer liderar por admiração, por exemplo, por convencimento. Senão aquelas dúvidas vão sempre perturbar a pessoa. E pode ser uma imperfeição real no líder. Se o líder tiver a humildade de: peraí, deixa eu ver. Não, rapaz, o que você está dizendo tem sentido.
E aí o líder pode ser beneficiado, a comunidade beneficiada e a pessoa beneficiada porque viu que a dúvida dela, na verdade, era verdade. E o que nós comentamos, queridos, nada podemos contra a verdade, nada. Qualquer que em nome da sua autoridade quer, não, a verdade é o que eu digo. Meu amigo, você não pode nada contra a verdade. Tenha o título, tenha a experiência, tenha os anos de evangelho que você tiver. Nada podemos contra a verdade. Como dissemos, toda mentira, todo engano, tudo que é falso vai ser colocado sob os pés de Jesus. Então, em vez de ter apego a essa sua autoridade, aquela sua coisa, tenha apego à verdade. Analise o que está sendo dito. Porque, muitas vezes, Deus, aquela pessoa que é taxada de rebelde, na verdade, é uma pessoa com mente aberta que Deus ele encontrou um caminho para mostrar um erro daquela comunidade, daquele lugar. O apóstolo Paulo enfrenta Pedro, ele diz, eu o enfrentei face a face, porque a sua atitude de Pedro era condenável. Ah, não, Pedro é autoridade, a gente não pode falar nada. Não, não é assim. No Evangelho, não. E no Evangelho, já indo para o último espaço aqui, é essa diferença entre a mudança exterior e a mudança interior. No Evangelho, a mudança se dá dentro. É o Espírito Santo, é Deus conosco que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é impõe, é o Espírito Santo impõe sobre nós uma regra. Não, ele nos convence. Então veja como há um diálogo da divindade com a humanidade, procurando esclarecer-nos, procurando nos mostrar, procurando que a gente entenda, compreenda. O apóstolo Deus diz lá no Antigo Testamento, não é por força, nem por poder, ou seja, não é por imposição, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, quando uma pessoa vem de fora, geralmente o moralista, não, agora você vai ter que adotar esse pacotão inteiro e deixa tudo que você segue. No Evangelho, só que a pessoa não tem o estofo, não tem a compreensão, não foi transformada por dentro, e tudo isso vai ser obrigatório, forçado e opressivo para as pessoas que estão vindo. E vai fazer só para manter as aparências. A pessoa sem ter sido aconselhada, cuidada, acompanhada, só vem e se impõe sobre ela regras, o que acontece? A pessoa se cansa, chuta o balde, se rebela e depois fica até pior. Como diz a Bíblia, o seu estado fica pior que o primeiro. Então, no Evangelho, não. A pessoa é instruída, acompanhada, aconselhada, cuidada, dá-se o tempo para a palavra que é ministrada e transformando ela. O caminhar dela com Deus dia após dia. Ela vai aprendendo que a determinada atitude dela faz mal a ela mesma e às pessoas ao redor. Então, ela não segue por causa de uma regra, porque ela compreendeu. Ela entende que aquilo passa a fazer parte da vida dela. Então, há uma mudança por dentro. Só que, para isso, as pessoas têm que crer que há um Deus que trabalha o tempo todo para nos transformar. E muitos deixaram de crer nessa obra de Deus dentro do ser humano. Os moralistas e legalistas, especialmente. Como eles não creem na ação do Espírito Santo, que dia após dia vai soprando no coração da pessoa, vai mostrando por experiências, por palavras que ela ouve aqui e ali, por qualquer coisa, Deus está falando na vida das pessoas o tempo todo. Instruindo as pessoas, acordando as pessoas. Só como os moralistas não creem nessa obra silenciosa do Espírito Santo, eles querem impor. Não, esse negócio de Espírito Santo aí não vai dar certo, não. Vamos embora. Pá. E põe lá o cabresto na pessoa. Que isso sim, como nós lemos, são regras que não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. No longo prazo é desastre. Então, é o Espírito Santo, é a instrução da palavra, é Deus com a pessoa, que Jesus disse, a pessoa tem que nascer de novo. É algo que se dá entre Deus e a pessoa. Uma mudança de mentalidade, de autopercepção. No moralismo não tem espaço para essa iluminação, para esse agir de Deus. Não. A pessoa é forçada mesmo, ela é adestrada. Como um animal. Um animal, quando você quer adestrar, você usa o chicote. E o chicote e o laço. Para você adestrar. O moralismo acha que isso vai dar certo com o ser humano. Pelo castigo vai se mudando o comportamento.
De novo, isso pode até funcionar por um breve momento, mas depois a pessoa vai se rebelar de uma forma que depois a pessoa despiroca e vai para o outro extremo. Então não é assim. Na infância da pessoa, né, quando nós temos crianças, aí tudo bem, você põe regras, põe limites, porque a pessoa é criança e o mundo cognitivo dela, as percepções, o raciocínio, ainda é simples, é simplório, não tem condições de compreender muita coisa. Então você tem que colocar hábitos, tem que colocar limites. Também se você for para aquele outro oposto, não, deixa a criança aprender e você não põe limites, não põe regras, a criança se perde. Agora, para um adulto, queridos, Deus não quer leões amestrados. Deus quer leões transformados em ovelhas. É uma mudança de dentro. Então a gente tem que deixar Deus tratar com a pessoa. Deus tocar no coração da pessoa. E isso pode ocorrer hoje, pode ocorrer amanhã. Mas é deixar a pessoa caminhar com Deus. Então nós somos chamados a um amadurecimento, a ter consciência, a uma transformação radical do ser, não baseada em princípios elementares. Não toque, não prove, não, é uma mudança por dentro, em que a gente adota o Evangelho, o caminho de Deus, o amor, o se importar com a pessoa, a compaixão, a misericórdia, a estar próximo, a união, tudo isso passa a fazer parte de nós. E a gente vai, em vez de resistir a um pecado ultra tentador e saboroso e delicioso, não, você mudou a mente. Aquilo é adoecedor, aquilo é prejudicial, aquilo escraviza, aquilo, como diz o apóstolo Paulo. Olha a liberdade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, tudo é permitido. Olha o que o Evangelho chega à loucura. Quando é que um moralista diria isso? Tudo é permitido. O apóstolo Paulo dizia, no Evangelho, tudo é permitido mesmo. Onde há o Espírito do Senhor, há a liberdade. Tudo é permitido. Mas eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho compreensão, nem tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo é permitido, mas eu não deixarei ser escravizado por coisa alguma. Olha como é tudo consciência. A pessoa é consciente de si próprio e das coisas ao redor. A pessoa tem percepção, a pessoa tem maturidade, a pessoa tem, como diz a Bíblia, usa essa palavra que eu acho fabulosa, a pessoa tem discernimento para entender as circunstâncias, as situações. Quando vê uma situação nova, o moralista fica perdido, porque ele olha as prescrições e não tem essa prescrição. O que eu faço? Estou perdido. Quando a pessoa que vive no Evangelho, ela tem princípios e valores, e as circunstâncias se encaixam em princípios e valores, e a pessoa caminha. E o que ela está preocupada é, eu não vou fazer o mal a ninguém. Como ela não está olhando para a regra, mas olhando para as pessoas, eu não vou fazer o mal à pessoa. Eu vou amar ela, eu vou cuidar dela, e se eu ignoro muitas das mudanças e das ações e consequências, ações e reações de uma dada circunstância, mas a pessoa vai ver que eu me importo com ela, que eu estou aqui para o que der e vier, e ela pode contar comigo, e eu vou procurar fazer o meu melhor. Essa mudança de percepção e o que o Evangelho nos ensina é essa santidade. Baseado em princípios, baseado em amor, focado na pessoa, nunca em julgar, mas em ajudar, em ser apoio, abrigo para as pessoas. É ser o quê? Jesus. E aqui é ser o quê? Um legalista, um fariseu. Esse lado de cá matou Jesus. O que aconteceu? Jesus ressuscitou. Esse moralismo não vai vencer Deus. Essa religiosidade opressiva, que supostamente é em nome de Deus, não vai vencer Deus. Não vai. Podem tentar matar Deus no coração das pessoas, com tanta opressão, com tantas regras. Como o Antigo Testamento diz, vocês querem regras e mais regras, preceitos e mais preceitos. Podem tentar sufocar Deus no coração das pessoas, mas Deus vai ressuscitar. E como nós lemos lá no Salmo 110, Deus dizendo a Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos estrado para os teus pés. Isso aqui vai ser estrado para os pés de Deus. Isso aqui na eternidade não vai existir. Nos céus não há moralistas. Nos céus há pessoas transformadas, há anjos e há Deus que tem esse coração tão bom.
que é coração transformado. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé? Não que eu acho que é meio óbvio isso, né? Instruções e prescrições possam ter a sua utilidade. A questão que nós estamos falando é o foco, qual que é a vivência, no que se baseia e qual que é a motivação. O que precisa ocorrer, queridos, é mudança dentro. É a gente crer no Evangelho, é a gente compreender, é isso ser algo que entre nós e Deus houve essa consciência transformada. E é isso que muda verdadeiramente um ser humano. No mais, são prescrições que são enfraquecidas pela carne e o ser humano não tem condições a menos que seja transformado. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Evangelho é assim tão lindo, que quer não nos adestrar, não nos amestrar, não nos levar pelo laço e pelo chicote, não. O Senhor abre o caminho da liberdade, a liberdade para nós seguirmos a bondade, o amor e o que a consciência tem nos ensinado no Evangelho. Vem, Senhor, produzir em nós, dentro de nós, a Tua boa obra. Nos ajuda a compreender os Teus princípios, que sejamos pessoas transformadas por dentro, que entenderam a beleza de seguir um caminho e às vezes a feiura de um outro caminho. Nos ajuda, Pai, a ter consciência de quem nós somos, nos ajuda a examinarmos a nós mesmos, o que precisamos viver, o qual fariseus ou legalistas estejamos em qualquer área, e nos ajude a seguir a Cristo. Como nós cantamos aqui, o nosso alvo é Cristo. Nós sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, que as pessoas se sentiam bem perto de você, mesmo a pessoa mais indigna, que mais estava se autodestruindo, se sentia bem perto do Senhor, se sentia acolhida, porque o Senhor tinha palavras de vida, o Senhor tinha aconselhamento e amava a pessoa. Nos ajuda a amar as pessoas, nos ajuda a viver a plenitude do Evangelho, com todo esse entendimento, com toda essa transformação, e transforma-nos, Senhor, pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e que o Evangelho, Senhor, cada vez mais venha lavar a nossa mente, nos dar a mente de Cristo, não a mente da religiosidade adoecida, opressora, ou a mente de fariseus, não, a mente de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a termos essa beleza da verdadeira santidade e sermos parecidos com o Senhor, sempre abertos, sempre prontos para cuidar, sempre amistosos, sempre amorosos, sempre amáveis, como o Senhor é. E por isso Tu és digno de louvor, por isso o Senhor é digno de ser seguido, porque o Senhor é amor e o Senhor nos ensina esse caminho. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.